Item 2, projeto de lei do Senado número 2 de 2013, matéria terminativa, acrescenta o artigo 34A à Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para as eleições para regulamentar a impugnação das pesquisas e testes pré-eleitorais. A autora é a senadora Ana Amélia, que está presente para nossa honra, essa extraordinária senadora. Relatoria, senador Assir Gugax, pela constitucionalidade e juridicidade do projeto e no mérito pela sua aprovação. A votação será nominal. Com a palavra, senhor relator. Saúdo o senhor presidente, saúdo também a senadora Ana Amélia, que tomou iniciativa sobre esse projeto de lei tão importante para as nossas eleições. Vamos ao relatório, senhor presidente. Trata-se de proposição legislativa de iniciativa da nobre senadora Ana Amélia, que tem por objetivo alterar a lei que estabelece normas para as eleições, para nela incluir dispositivo pelo qual se viabiliza a impugnação de pesquisas e testes pré-eleitorais. Essas pesquisas e testes são disciplinados na lei eleitoral por capítulo específico, que compreende, entre outras normas, a determinação dos elementos necessários ao registro de uma nova pesquisa, artigo 33, assim como o mecanismo de acesso dos partidos ao sistema interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados das entidades que divulgarem pesquisas de opinião relativa às eleições, parágrafo 1 do artigo 34, assim como a definição de que o representante legal da empresa ou entidade de pesquisa pode ser responsabilizado por eventual crime praticado nesse processo, artigo 35 caput. A norma cuja adoção, ora, se discute confere legitimidade ativa ao Ministério Público Eleitoral, aos candidatos e aos partidos políticos, assim como as coligações para impugnar o registro ou a divulgação de pesquisa eleitoral, quando não atendidas as exigências contidas nos artigos 33 e 34 desta lei e em outras normas pertinentes. O foro para tal ação é o juízo eleitoral competente. É o que consta no caput do artigo 34A, que ora se propõe acrescentar à lei eleitoral. Os 3 parágrafos desse artigo cingem-se à especificação de normas e critérios procedimentais para a admissibilidade e o processo de uma ação dessa natureza, assim como para permitir eventual decisão judicial de natureza liminar no âmbito desta lide. Não foram apresentadas emendas ao projeto. Vamos à análise. A proposição, ademais, dispõe de modo adequado, equilibrado, proporcional e razoável sobre as circunstâncias em que uma pesquisa, desde que elaborada de modo flagrantemente contrário à disciplina legal da matéria e, em dado contexto eleitoral, voltada à evidente promoção de prejuízo eleitoral a uma das partes, e desde que, naturalmente, se comprove tais fatos em juízo, possa ter a sua divulgação circunstancialmente restringida. Aqui nos encontramos em campo conhecido do direito e do direito constitucional, assim como de hermenêutica jurídica, o conflito entre distintos princípios constitucionais. De uma parte, a soberania popular, a verdade eleitoral, a vontade do eleitor, a autonomia da sociedade civil e, de outra, a liberdade de imprensa. Como prescreve a melhor doutrina, um direito não pode afirmar-se em detrimento de outro. Entretanto, um princípio pode ter a sua aplicação afastada circunstancialmente em benefício de todo o complexo de direito civil e políticos da democracia. São inúmeras
as abordagens teóricas e doutrinárias a respeito do tema, e talvez não seja esse o momento adequado para nos aprofundarmos no estudo do tema. Mas constitucionalismo moderno tem se debruçado sobre a matéria e já se encontra assentado o entendimento de que, tratando-se de conflito entre princípios constitucionais, o caso pode equacionar-se mediante uma harmonização em que a afirmação de um deles, o direito de realizar e divulgar pesquisas, não imponha a negação nem a anulação do outro. Na hipótese, a equidade de meios entre os candidatos às eleições. Recorde-se o que declara a respeito do assunto, obtendo na perspectiva da interpretação da Constituição e discutindo os princípios pertinentes a essa interpretação, o respeito constitucionalista português José Joaquim Gomes Canutilho, princípio da concordância prática ou da harmonização. Reduzido o seu núcleo essencial, o princípio da concordância prática impõe a coordenação e combinação de bens jurídicos em conflito de forma a evitar o sacrifício total de uns em relação a outros. O campo de eleição do princípio da concordância prática tem sido até agora o dos direitos fundamentais, colisão entre direitos fundamentais ou entre direitos fundamentais e bens jurídicos constitucionalmente protegidos. Subjacente a esse princípio está a ideia do igual valor dos bens constitucionais e não diferença de hierarquia, que impede como solução o sacrifício de uns em relação aos outros e impõe o estabelecimento de limites e condicionamentos recíprocos de forma a seguir uma harmonização ou concordância prática entre esses bens. Enfim, o que se pretende com a proposição, ora sob apreço, é que seja mantida a liberdade de realizar, a divulgar pesquisas, até porque tal liberdade respeita os mandamentos constitucionais pertinentes e corresponde, ademais, ao interesse público. E propõe-se, por outra parte, que seja constituído um meio legal para eventual contestação de pesquisa, na circunstância que não parece implausível de que esse mecanismo de aferir a vontade popular e sua divulgação seja manejado de modo a fraudar essa vontade e distorcer dolosamente a verdade eleitoral em detrimento da soberania popular. O voto, em face do exposto, opino pela constitucionalidade e juridicilidade do projeto de lei do Senado número 2 de 2013 e voto quanto ao mérito pela sua aprovação. Esse é o relatório e o voto, senhor presidente. Em discussão a matéria. Com a palavra a autora, senadora Ana Amélia. Muito obrigada, presidente Vital do Rego. Caro relator, senador Acir Gurgás, queria lhe agradecer o trabalho. Na verdade, eu vou resumir jornalisticamente. Esse meu projeto tenta simplesmente botar ordem na bagunça que é, num país de dimensão continental, a realização de pesquisa. Nós temos no interior do país, em municípios, especialmente na eleição municipal, um instituto de pesquisa de fundo de quintal, contratado lá naquela hora, feito lá uma pesquisa e coloca numa manchete, distribui para a comunidade. E quem é que vai reparar o dano que isso provoca? Porque o eleitor gosta sempre de apostar em quem está ganhando. E uma pesquisa pode, sim, sem dúvida, fazer isso. Isso não atinge absolutamente nada do que está hoje em vigor em relação às pesquisas de opinião, feitas pelos grandes institutos. Eles próprios sabem da relevância disso, porque eles são afetados por uma concorrência desleal desses institutos de fundo de quintal, como eu disse. Então, na verdade, o que esse meu projeto faz é pôr uma ordem e dar uma legalidade e evitar a injustiça de uma concorrência desleal quando se manipula as pesquisas com esses tais institutos de fundos de quintal. Esse é o objetivo singelo e sintético desse meu processo. Queria agradecer muito ao relator e ao senador Vital do Rego. Vamos a voto. Como voto, senador Zé Pimentel. Senadora Ana Rita. Pela aprovação, senhor presidente. Senador Pedro Táxi. Cumprimentando a autora e o relator, e eu me recordo do discurso que a senadora Ana Amélia fez sobre este tema ano passado. Foi ano passado. E parabenizando, é muito bom o projeto. Senador Antônio Carlos Valadares. Senador Eduardo Braga. Senador Pedro Simão. Estava aí.
Tá aqui. Senador Celestino com a relatora, com o relator e a autora, né? Senador Sérgio Souza. Senador Álvaro Dias. Sim, presidente. Senador Zé Agripino. Senador Aloísio. Senador Armando Monteiro. Senador Mozarildo. Pela aprovação, portanto, acompanhando o relator. Senador Antônio Carlos Rodrigues. Com o relator. Senador Assir, voto conhecido, relator. Senador Valdir Raup. Acabou de sair. Senador Humberto Costa. Senador Sérgio Petecão. Com o relator, presidente. Aprovado o projeto, a matéria será encaminhada à mesa para as providências cabíveis. Pela Pela ordem, presidente.